Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o programa Papo Certo, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje, dia 25 de janeiro, é comemorado os 469 anos da maior capital brasileira em número de habitantes e pelo PIB, São Paulo. E hoje também é comemorado o Dia do Carteiro. Nosso assunto de hoje é empreendedorismo e o tema é a chave da excelência no empreendedorismo. E quem está conosco hoje é o empresário CEO da MBG e mentor que foi destaque em 2022 na revista Caras. Matheus Barros Gomes, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre empreendedorismo e os temas que vocês e os telespectadores assim desejarem. Chave da excelência? Como assim? Vamos saber mais, então, através do mentor Matheus Barros. Muito obrigada pela tua presença, então, aqui no programa, Matheus. Obrigado, Amanda, mais uma vez. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário que vamos ler e o Matheus responder aqui no programa. Voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, para começar então, como o empreendedor poderia se focar mais no sucesso dos seus negócios, Matheus? João, com base naquilo que nós aprendemos na vida, que são experiências, e eu acho que a gente sempre deve falar daquilo que nós experienciamos, porque teoria ela é muito boa, mas a experiência é o que ela nos traz um caminho a seguir. E também junto com o conhecimento. Com base no empreendedorismo que eu faço como empreendedor, mas principalmente como mentor também de carreiras e outros assuntos, os empreendedores, eles ficam muito ligados, no meu ponto de vista, aos pontos que já são batidos, vamos dizer assim. Quais são os pontos que já são batidos? Contabilidade, nem vou dizer a inovação, porque a inovação não está tão batida, mas persistência, lidar com os problemas do dia a dia, aquela coisa que já é comum das empresas. Mas falta ao empreendedor, no meu ponto de vista, principalmente eu pude conhecer isso em Alphaville, em Barueri, São Paulo, e no Brasil, Brasília, outros, até fora do país, de que as pessoas, aí eu quero falar do ser humano, que é o empreendedor que está ali. Porque não existe o empreendedor, existe o ser humano. Não existe
a televisão, a empresa. Por trás dela existem os seres humanos que tocam a empresa, o empreendedorismo. E é este ser que precisa ser explorado na sua capacidade máxima. Então, sendo objetivo, o empreendedor, ele precisa ter e criar o hábito, que é difícil, mas é um caminho que se trilha, a estar presente naquele momento de corpo e de alma, naquilo que ele está fazendo agora. Exemplo, estou aqui com muito prazer dando uma entrevista para vocês, para os telespectadores, de corpo e de alma. Eu não estou pensando nas possíveis dívidas, novos lucros e situações as quais eu tive ontem, tive há meia hora atrás, 5 minutos atrás, ou terei daqui a 1 hora. Eu estou de corpo e alma presente, fazendo o que eu estou fazendo. Se isso for repetido várias vezes, tu começa a chegar naquele momento, na tua execução, na excelência do que tu faz, em tudo o que tu faz. Continuando então, Matheus, qual é o teu entendimento sobre a aplicação da mecânica quântica no empreendedorismo? Meu entendimento da mecânica quântica, porque está sendo muito divulgado isto, né? Não sei se, acredito não tanto na mídia, vamos chamar assim, mais tradicional, mas na mídia da internet. Pelas pesquisas do Japão, as últimas pesquisas do Japão, as últimas pesquisas que passaram por todos os testes, nenhum. E isso me preocupa, porque tu pode estar trabalhando com algo que tu pode trabalhar, porque nem tudo precisa estar provado cientificamente, mas tu tem que ter um certo cuidado. Então, pela pesquisa, as últimas pesquisas, nós temos o quê? Nós temos, para as pessoas entenderem de forma simples, nós temos o que se chama de dupla fenda, que o elétron passa por dois lugares ao mesmo tempo, e que o observador, ou seja, quando tu está observando, tu Amanda, tu João, tu telespectador, está observando uma nova realidade, tu muda a realidade. Eu não estou dizendo que isso não existe. O que eu estou dizendo, bem claro, é que as últimas pesquisas comprovam que isto não existe. E sim, o que mudou, o experimento da dupla fenda, que o elétron passou por 2 buracos ao mesmo tempo, foi um aferimento. O que é um aferimento? Não é uma pessoa que está olhando, é um aparelho que está aferindo aquela experimentação. Então, o que quer dizer com isso? Que um aparelho tecnológico mudou isto. Então, isto na ciência até o momento. Não quer dizer que não possa existir. Tá certo. Todos nós sabemos que os medos e as incertezas são inevitáveis àqueles que buscam crescer por conta própria. Como a mentoria trabalha essa questão, Matheus? Sim. João, Amanda, telespectadores, mentorias desse tipo, elas levam, às vezes, de 2 a 18 horas ou finais de semana inteiros. Então, eu peço desculpas para simplificar elas aqui, né? O medo, ele sempre tem uma raiz, né? O medo nos foi dado por uma coisa óbvia, para nós não andarmos a 200 km por hora, para a gente não colocar a mão em uma cobra venenosa. É uma defesa quando é bem utilizado. O nosso cérebro trabalha desta forma. Porém, a vida cotidiana, as dificuldades, vai nos levando a ter um medo exacerbado de tudo. Pode dar uma paralisia. Ele dá uma paralisia. Ele paralisa a tua capacidade de ação, porque ele paralisa um módulo criativo do teu cérebro, se nós pegarmos esse âmbito pela nova ciência, pela neurociência. Então, se tu pegar pela neurociência, ele paralisa. Se tu pegar, vamos pegar por tradições milenares, ele vai te trazer, assim, a busca da resolução, que é o quê? Que é a raiz.
Da onde vem esse teu medo? Esse teu medo vem da tua infância? Esse teu medo vem de um trauma? Esse teu medo vem de algo que tu viu e que nem tu percebeu que te criou? Esse teu medo foi porque tu foi para o mundo e o mundo te engoliu e tu não estava preparado para este medo? Então a gente identifica isso e faz com que a pessoa trabalhe este medo. Mas não é nós que libertamos a pessoa. Quem se liberta é ela mesma, pela capacidade dela, com técnicas ou com ajudas que nós passamos para essa pessoa. Assim como a hipnoterapia, né, também trabalha esses medos dessa forma, porque todas as respostas estão dentro da gente. É o caminho que o mentor faz para chegar até esse medo e a pessoa entender que ela pode se recuperar dele. Perfeito, Amanda. Todas as respostas estão dentro da gente, só que isso que tu colocaste é a pura verdade. Mas o que acontece? Quando tu larga isso para uma pessoa, aspas, comum, no sentido de que a pessoa está lutando pela vida, a resposta está dentro de mim, ela nem ouve aquilo, entra aqui, sai aqui. Ah, sim. Entende? Então, o que é a resposta está dentro de ti? É que a força interior, ou vamos chamar força da natureza, a força de Deus, a força divina, cada um tem a sua crença, vamos respeitar todos, né? Está dentro de ti. O que precisa é tu acioná-la. E às vezes tu precisa de um mentor para te ajudar a acionar a tua própria força para superar esse medo que está te estagnando, parando e levando a tua vida, de repente, para um caos. Muito bem. Continuando então, e de que forma o autoconhecimento pode ser usado para ajudar os empreendedores a alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Separação de campos. Separação de campos. Primeiro, tomada de consciência. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou dando uma entrevista com maior honra e com maior prazer. Se eu estou com um problema emocional dos meus sentimentos, eu não posso misturar com esta entrevista. Se eu estou com um problema profissional, de um negócio que não sai, de dívidas que eu tenho, de ambições que eu tenho, eu não posso misturar com essa entrevista. E isto existe formas de, aspas, treinamento para que tu aprenda a separar estes campos e lidar com eles um de cada vez. E assim, tu tá 100% focado no início da nossa entrevista. No aqui e no agora. Permanentemente, orai e vigiai. O que é o vigiai? Estar presente no agora, neste segundo. Acho que algumas vezes as pessoas pensam tantas coisas ao mesmo tempo que fazem que elas às vezes não conseguem enxergar um caminho, né? Ela está tantos problemas ou situações que ela está imaginando que ela vai ter que fazer daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um mês, que acaba que às vezes ela não consegue nem enxergar um caminho. Nós temos alguns filósofos que, na verdade, eles eram grandes pensadores, né? E eles diziam o seguinte: os maiores problemas que eu tive, eu nunca os enfrentei, porque eles nunca existiram. Eram ilusões mentais criadas pela mente, que é uma ferramenta de altíssima tecnologia, superior a qualquer inteligência artificial, superior a qualquer computador quântico, superior a qualquer computador normal, que não nos foi dado como usar essa ferramenta, tipo assim, um manual de instruções. Então nós temos a maior ferramenta que um ser humano pode ter, ou talvez que este planeta possa ter, diferentemente de um computador quântico, diferentemente agora das inteligências artificiais que estão surgindo uma atrás da outra, tem um manual de uso, e a nossa mente não. E ela cria ilusões que, se não forem coordenadas no aqui e no agora, que é a técnica, né, ela nos leva geralmente para pensar coisas negativas dos outros e de nós mesmos. Percebes, então, Matheus, que as tuas experiências pessoais foram fundamentais, né, para ajudar os empreendedores a encontrar um propósito, um significado em seus negócios. Como isso acontece? Como isso acontece? A partir da tua experiência, como é que acontece essa mudança
Cada vez que eu experiencio uma derrota, é a minha grande alegria de saber que agora eu posso melhorar e de saber que eu posso estudar, aspas, estudar esta derrota, aspas, que não é uma derrota, e transformar aquilo num conteúdo, numa experiência, numa situação que uma outra pessoa não precisa passar. Será que existe um vencedor sem derrotas? Não. Né? Mas as pessoas, a gente acaba vendo um caso de sucesso, a gente só acha que não houve derrotas para até chegar àquele sucesso, né? Eu acho que essa tua pergunta foi de milhões, João. Bom, vocês são uma dupla de milhões. Né? Continuando. E em que nível de importância tu classifica o network na tarefa do empreendedorismo? Bom, um dos cursos que eu dou é sobre network. Por que eu dou esse curso sobre network? Eu nasci no network, eu vivo network, eu respiro network. Então até é difícil para mim falar em network assim de uma forma teórica, porque é uma coisa do dia a dia. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos de boas alianças, nós precisamos de credibilidade e nós precisamos, acima de tudo, de pessoas que estejam acima da nossa capacidade no nosso network. E às vezes a gente não quer admitir que a pessoa está acima da gente, porque aí entra o ego e tal, tudo está nas mentorias lá, para ser dissecado. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de network para tudo. Veja bem, network não é lobismo. O Brasil, que é o país maravilhoso, ele tem que parar com esse negócio de achar que o network é o lobista, que é o cara que se aproveita. Não tem nada disso. Nós somos todos aqui passageiros dessa terra, que nascemos e morreremos, e que podemos, através dos nossos conhecimentos, ajudar um ao outro. Isto é um network de fundamento e com verdade e com princípios. Nós vamos agora para a última pergunta deste bloco. Bom, Matheus, e como age o autoconhecimento no aprimoramento da liderança nos empreendedores? Bom, o líder, ele precisa de inteligência emocional. O líder precisa sentir a equipe. E para isso ele precisa ter intuição, inteligência emocional. Aí nós estamos falando de corpo, intuição, cérebro, inteligência emocional e capacidade de liderar esta equipe. E quando este barco estiver por afundar, naturalmente, das crises, que não quer dizer que vai afundar, ser um verdadeiro líder. Então, o autoconhecimento prepara o líder na sua mente e nas suas emoções. Mente é corpo. Corpo não é corpo da forma que a gente conhece, e sim emoções, para ele lidar com a dor daquela pessoa, que é fundamental para fazê-lo crescer e que essa pessoa cresça junto. Finalizando então nosso primeiro bloco do Papo Certo, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundinhos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Matheus, antes de fazer essa pergunta do primeiro bloco, tem uma pergunta que ficou do bloco anterior, né? Algumas pessoas falam que não tem um bom network ou não tem network.
Uma pergunta, network dá trabalho? Desenvolver o network dá trabalho? Se for feito com a tua verdade, o que é a tua verdade? Tu tem vontade verdadeira de fazer aquilo? Não dá trabalho. Eu, por exemplo, não tenho nenhum trabalho de estar aqui com vocês, porque eu estou muito à vontade e muito à vontade de estar aqui. Agora, quem não tem esta natureza dentro de si, dá trabalho. É isso que eu ia E falar. aí tem que superar o trabalho, fazer. Exatamente. É que às vezes a pessoa tá, não tem, mas tem que se dedicar, tem que se dar tempo para fazer essas atividades, né? Bom, enfrentar grandes momentos de crise e obstáculos pode ser uma situação valiosa para os empreendedores? Bom, os chineses, né? Veja bem, não estou falando do governo chinês, estou falando do povo chinês e da cultura milenar. Crise é igual a oportunidade. Toda a superação que nós temos, se nós observarmos, né, as leituras, os momentos, os grandes líderes políticos, Abraham Lincoln surgiu do quê? De mais de 30 derrotas em todos os campos da vida dele. Não teve um campo que ele não teve derrota. Amoroso, financeiro, emocional, político, ou o que tu quiser chamar. Isso, se bem trabalhado, aí a importância da gente nos trabalhar, da gente se trabalhar, né? A importância da gente estar preparado. Se nós nos prepararmos para as derrotas, ou eu prefiro chamar, para os desertos que a vida nos espera, os desertos, que na Bíblia tem vários desertos, nós vamos nos trabalharmos para poder executar com mais excelência, que é o tema da nossa conversa de hoje, com mais excelência, o nosso empreendedorismo do daqui a pouquinho. Mas isso é um preparo, isso é experiência, isso é maturidade, isso é sair da infância e ir para a fase adulta. Falando em fase adulta, vamos lá, próxima pergunta então. Nas tuas mentorias e palestras é citado que o campo afetivo pode ser usado para aumentar a produtividade e a criatividade dos empreendedores e dos funcionários da empresa. Como que isso acontece então na prática? Sim, nós temos a chamada escala de Maslow. Primeiro degrau da escala de Maslow. Nós temos um público gigantesco. Me falha a memória agora, mas eu creio que é 1 bilhão e pouco de pessoas que estão nessa escala. O que é essa escala? É a submiséria. São as pessoas que não têm que se alimentar, são as pessoas... Essas pessoas, infelizmente, neste momento não estão aptas a poder receber conhecimento, que é o seu primeiro de alimentação, de remédio, de socorro. Muito bem. Então, o mundo está parado, uma parte dele, nessa primeira escala de Maslow. Na segunda escala de Maslow, o mundo está parado no que se chama relacionamentos afetivos. O que é relacionamentos afetivos? A minha relação com a minha ex-mulher, com o meu ex-marido, a minha relação com o meu atual marido, com a minha atual mulher, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com os meus pais, a minha relação com os meus amigos, que muitas vezes ela está muito conturbada dentro da pessoa, não é fora. Fora pode estar conturbado, mas é dentro. Se isto não for solucionado, no meu ponto de vista, na minha experiência, no meu aprendizado, se isto não for liberto, dificilmente a pessoa vai conseguir empreender, vai conseguir ganhar dinheiro por um tempo longínquo. Ela até pode ter grandes saltos e vai cair. Não quer dizer que ela não possa voltar, é um aprendizado. Mas o campo afetivo, no meu ponto de vista, ele é o motor que te leva a fazer tudo aquilo. É quase que o motivo porque tu acorda de manhã. Sim, sim. Muito bom. E, Matheus, e para quem é empreendedor, quais os pontos a serem notados para se preparar para a crise econômica atual e seus desdobramentos? Bom, o mundo está em crise no momento. Né? Nós temos, se vocês me permitirem, nós temos aqui, Estados Unidos, dívida de 150% a 180% do PIB americano.
as famílias americanas, todas endividadas. As empresas americanas, todas endividadas. Isso, Ocidente, Estados Unidos. Agora a gente faz uma pequena viagem rápida, o mais rápido possível, Europa. Guerra da Rússia e da Ucrânia. A Europa sem fornecimento suficiente de gás. As matérias, nós podemos acompanhar, todas elas, dizendo que a indústria da Europa, que é uma das indústrias mais potentes do planeta, ela não tem energia para produzir suficiente, porque não tem gás da Rússia. Então, entrando no caos, as famílias passando frio. China, que é outra potência. Bolha do sistema imobiliário e a pandemia. Impressão de dinheiro sem parar por causa da pandemia. Enfim, aí eu poderia citar mais 20 situações. Como se preparar seria uma outra questão. Por que os empresários brasileiros, em geral, precisam se preocupar com a economia nesse ano de 2023? Por todos esses motivos que nós falamos. E aí começar a procurar, né, compreender o que está havendo no mundo, sair dos ismos, né? Socialismo, capitalismo, bolsonarismo, lulismo, não sei o quê, sem julgamento, e pensar nos números frios que está tendo no mundo e no Brasil, e se preparar como? Se preparar, se for possível, fazendo reservas, inovando, indo para a internet, indo para a inteligência artificial, se preparando emocionalmente para liderar uma equipe, entre outros assuntos. Perfeito, então. Nós recebemos diversas perguntas, mas o nosso programa ele é curtinho, então serão respondidas logo após o término, então. A nossa telespectadora de Guaíba, Andriele Borbadelli, ela escreveu para o nosso WhatsApp e pediu para nós mandarmos um beijo para ela ao vivo. Então, Andriele, um beijo para ti. Matheus, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui no programa. A gente marcou, remarcou, o Matheus tem uma agenda muito disputada, né, Matheus? Mas obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço ao João, a tia Amanda, ao programa, a todos os funcionários, à audiência. E estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigada. Bom, lembramos então que a Escola Série de Idiomas sorteou 2 bolsas de estudo. Uma foi dia 17, outra foi dia 24, né? Então a nossa ganhadora de hoje vai ser lá no Instagram do Papo Certo para vocês verem o nome de quem ganhou, não é, João? Tá bom. Então tá. A gente está botando um vídeo lá para o nome da ganhadora. E nós voltamos então amanhã ao vivo às 20 horas com a doutora Fernanda Hóspede para falarmos sobre direito de saúde e contamos com a sua audiência. Até lá!